Voltamos, ouvintes, com a entrevista hoje do Rogério Koschek, que é presidente da Associação Brasileira de Famílias Homoafetivas, e também com a presença da doutora Magda Alqueires, que está aqui contribuindo conosco aqui na mesa com o desembargador João Batista Damasceno. Silvio Augusto, aí o povo quer perguntar, o povo quer entrar no debate. Bom dia, Silvio Augusto. Quem é que está na linha? Doutor Ciro, na linha encontra-se a senhora Gisele dos Santos, mas ela é tímida também para falar no nosso microfone. Senhora Gisele. Então é igual a gente aqui, Silvio. Nós aqui também somos muito tímidos. Tá certo, desembargador. Mas, desembargador, se o senhor me permitir, eu vou falar por ela. Ela pergunta o seguinte: biologicamente, sempre fomos ensinados que macho é macho, fêmea é fêmea, segundo ela. E eu perguntei a ela se a pergunta dela tem alguma coisa a ver com a questão da parte religiosa. Ela disse que não, é uma questão até social. Ela disse o seguinte, que ela tem um filho de 5 anos e ele, obviamente, tem, assim, indícios como se fosse menina. Ele queria saber se esta associação, ela queria saber, perdão, se esta associação trata este tipo de causa. Que bacana, Gisele. Muito obrigado. Olha, isso aqui, o programa é para isso mesmo. O programa é para iluminar as pessoas. Nós estamos aqui com um especialista, que é o Rogério Koschek. Ele vai responder com todo carinho essa pergunta, que é a dúvida também de muitas pessoas que são criadas ainda numa cultura reacionária, numa cultura preconceituosa. Mas nós estamos aqui para isso. O programa Encontro com a Justiça, justamente para prestar estes esclarecimentos. Então, Gisele, fica na linha que o Rogério vai te responder. Bom dia, Gisele. Bom dia, Silvio Augusto. A Associação Brasileira de Famílias Homoafetivas, ela foi criada para agregar qualquer composição familiar. Nós não temos qualquer discriminação e nem poderíamos ter. Então nós temos gays, lésbicas, famílias compostas por transexuais, por intersexuais, e também temos associados casais heterossexuais que descobrem que seu filho é gay ou que imaginam que seu filho possa ser gay e que não sabe como proceder. Esse é realmente um dos caminhos da nossa associação. Nós temos também um conselho psicológico para tratar de vários casos relacionados a como as famílias devem proceder. Como eu falei antes, a falta de modelo é um problema muito sério, porque vários pais, mães não sabem como lidar com seu filho, né? E aí as crianças ficam alijadas da sua família, do seu berço, o que é a situação mais problemática psicológica pela qual ela pode passar. Pois eu não entendi bem a pergunta, Rogério, que ela fala assim, que o menino, ele tem uma identidade como se fosse menina, né? E aí você vê que ele, pelo menos na pergunta, não está falando de sexualidade, está falando de identidade de gênero. Né? Então, eu acho que seria interessante. São duas coisas distintas. São duas coisas diferentes, né? Uma questão é a orientação sexual, e outra é a identidade de gênero, né? Que ele ainda é muito novo, né? Claro. Ainda vai, né? A psicologia diz que depois da adolescência que você pode ter a certeza da sua identidade, né? Mas a gente nota, muitas vezes, ainda crianças, bebês, meninos que têm um comportamento muito mais feminino e meninas que têm um comportamento muito mais masculino. Isso tem que ser tratado com seriedade, com doçura, com afeto e com amor. Esses são os principais remédios para seguir no caminho dessa criança. E aí sim, como não temos modelos, vale a pena procurar especialistas, e nós estamos abertos a recebê-los, né? As famílias que querem se identificar com seus filhos, querem tratar seus filhos dignamente e principalmente como que fazer com que toda a sociedade os respeite também. Eu acho que a ideia eu acho que foi até interessante a pergunta de Gisele, aí feita pelo Silvio, que a ideia de tratar aí é dar um tratamento digno, né, para o acolhimento e para o estabelecimento desses vínculos, né? Não é essa maluquice aí desses fundamentalistas que querem fazer tratamento para transformar a pessoa no que ela não é. Exatamente. Né? Aí é a esquizofrenia, né, dos fundamentalistas. Rogério, para os nossos ouvintes entenderem
entenderem melhor essas categorias, que a associação ela envolve várias categorias, você já disse aí, LGBTI. Explica para os nossos ouvintes entender cada uma dessas categorias aí. A sigla é uma sigla atual, né, universal, né, usada em todo mundo. O L de lésbicas, o G de gay, o B de bissexuais, o T que engloba transexuais, transgêneros e travestis, e o I que são denominados intersexuais. São as pessoas que nascem sem uma definição clara de qual identidade ela possui, né? Ela tem geneticamente, biologicamente, alguns componentes masculinos e femininos na sua composição sexual, e eles estavam alijados também de toda a sociedade e têm direitos que também têm que ser respeitados. É que os nossos alunos da Estácio de Sá do Dorival Caymmi, nosso querido compositor baiano, que nos deixou uma herança musical riquíssima. Eles perguntam assim, como é que é a receptividade das crianças, vamos falar da sua família, das crianças na escola, pelos demais colegas, como eles se sentem, por exemplo, num ambiente de festa de aniversário, né, onde vão as famílias, familiares, e você e o Wakeman vão lá. Como é que é a receptividade desses meninos? Em primeiro lugar, para eles está muito claro que eles têm dois pais, né? É o papai Rogério e o papai Iê, que falar Wakeman é difícil, né? Principalmente para os menores, né? E isso está muito claro na situação deles. Nós tivemos uma grande felicidade de colocá-los numa escola na Tijuca, a escola Nosso Fruto, em que a receptividade foi fantástica. A escola já tinha um histórico com crianças adotadas, já tinha um histórico com um grupo expressivo de pardos e negros, e já tinha um histórico com casais de duas mulheres com crianças adotadas. Quando nós entramos, o que ele até fala que nós mudamos a estatística, né? De repente, com 4 crianças. E em relação às crianças, esse problema não existe. Criança não tem preconceito. As crianças estão abertas a receberem todos os outros com carinho, afeto, e assim eles foram recebidos. Se houver qualquer problema, é porque em casa há algum problema. São os pais que colocaram isso na cabeça das crianças e dos adolescentes. Nós, felizmente, não passamos por qualquer situação. Nós respeitamos, né? A nossa visão é que nós temos que respeitar para que sejamos respeitados. E ensinamos isso aos nossos filhos também. Então, nós vamos a todas as festas do Dia dos Pais e vamos também às festas do Dia das Mães. Não porque nós sejamos mães, o nosso papel é de pai, mas que a escola entendeu que nós desempenhamos também esse papel. E nos convidaram, e assim nós fomos. Essa coisa dos estereótipos é tão interessante. Na escola que meu filho estuda, tem um menino, né, que diz que é gay. E a escola o acolheu, né, como sendo, né, e trata, né, o respeito dessa forma. Na festa junina deste ano, eles formaram, os pares eram livres, não era menino e menina. Né, cada um formava o par, né, com quem quisesse. E aí o coleguinha que joga futebol com o outro formou o par com o coleguinha, as meninas formaram o par com o coleguinha. Então saiu do estereótipo que tem que formar um casalzinho, né? E a meninada brincou, né, como se não tivesse... quer dizer, a questão não foi posta nesse termo, né, deixou-se livremente a formação dos pais para brincar a festa junina e não teve nenhum problema, né? Os problemas aí que os malafaias e os, né, levantam, né? Foi uma brincadeira muito tranquila, né? E a escola teve uma capacidade muito grande, né, de dar uma solução, né, para aquela brincadeira, né, para a festa junina. É bem interessante essa ideia de como quando se sai do estereótipo, né, as coisas funcionam. Não há né? dúvida. Eu e o Wakeman somos muito questionados, principalmente por nossas amigas, a quem desempenha o papel de pai e mãe na relação. Não existe isso. Nós somos pais e nós desempenhamos os papéis. A gente costuma dizer que em relação às mães, a única coisa que a gente não pode fazer é dar o peito. Fora isso, tudo nós podemos fazer e tudo nós fazemos e fazemos bem, né? E por isso que nossas crianças estão tão bem. Mas olha, Rogério, quando a minha mulher, quando meu filho nasceu, ela amamentava, eu depois botava ele no colo para
né, até ele, aquecer. e ele dormia, né, para aquecer. E com a temperatura mais alta, exatamente, ele terminava de mamar, aí tinha o acolhimento. Aí vinha o acolhimento, né, nós desenvolvimos essa relação assim. Aí eu tinha minha parte também no processo de amamentação, né, que era botá-lo no colo no momento subsequente, né, a amamentação. A função de botar para rotar sempre é nossa. Mas o Rogério, fale um pouco aí, como é que é a relação desses 4 irmãos que de repente aterrissam numa família e como eles se comportam entre eles, assim, já que vocês foram felizes não só em acolher 4 crianças, mas 4 crianças irmãs. Quer dizer, vocês preservaram o vínculo familiar dessas crianças, o que é uma coisa maravilhosa. Quando Juliana, né, nossa mais velha, foi para o abrigo, foi comunicada a ela de que não havia qualquer possibilidade da mãe, da genitora, retomar o vínculo com ela e com as crianças, e principalmente com o padrasto, que ainda teve uma situação de violência em todo o processo. Ela chorou, mas imediatamente perguntou: mas não vão me separar dos meus irmãos não, né? E isso é um traço da sua personalidade e que a gente leva para os outros da união entre eles, que é fantástica. Nós temos tudo pautado na extrema sinceridade, né, no carinho, no afeto. E hoje, né, hoje Juliana com 12, depois Maria Vitória com 4, Luiz Fernando com 3 e a Ana Cláudia com 1 ano e 9 meses, eles se tratam e vivem como irmãos, né, nas brigas, nas chateações. Eu adoro quando Juliana chega e diz como Maria Vitória está chata, porque ela tinha anteriormente o papel de mãe de Maria Vitória. E um dos grandes trabalhos que nós desenvolvemos logo no início foi descaracterizar esse papel que não lhe cabia, né? Ela é uma criança, é uma adolescente agora, que nos ajuda muito, né? É uma doçura, mas é uma adolescente e é irmã de seus irmãos. E assim que tem que ser. Em 1996, eu tive a alegria de ser o primeiro juiz a deferir uma adoção homoafetiva, pelo menos a que consta nos registros aí. E uma das coisas que me acusavam muito, Rogério, é que eu estaria colocando em risco a criança porque ela seria fatalmente também levada, conduzida a ser uma criança homossexual. É evidente que não tem nenhum fundamento esse tipo de preconceito, faz parte do discurso preconceituoso. E hoje eu vejo que você tem 3 meninas e 1 menino. Como é que é, na questão do gênero, essa educação? Eles são educados como nossos filhos, não tem qualquer problema. Volta e meia, Luiz Fernando está brincando com as bonecas das suas irmãs, volta e meia as meninas estão brincando com os carrinhos e a bola. Isso não difere em nada, né? A gente verifica dentro da nossa associação que há diversos casais, tanto de homens como de mulheres, que adotaram ou que têm os filhos por reprodução assistida, e o índice de crianças e adolescentes com tendências ou com orientação homossexual, ele é muito baixo. Mais baixo do que a média que se diz dos 10% da nossa sociedade. Então, a questão, eles têm que ser educados para a vida, educados para o respeito. É isso que a gente prega. Se amanhã um deles for gay, lésbica, ótimo. O que a gente quer é que eles sejam honestos, sejam pessoas de bem, respeitando e se fazendo respeitados. Entrevistamos aqui a doutora Magda, que é da Associação Brasileira de Relações de Recursos Humanos, e a questão do trabalho. Como foi no trabalho a receptividade dessa sua opção de casar com o Eichmann e também de adotar crianças? Como é que foi recepcionado isso? Ainda com muito preconceito? Não, felizmente não. Infelizmente, né, eu trabalho na Receita Federal do Brasil. Trabalho com pessoas de um nível social e cultural bem elevado e que eu sempre disse, eu não tenho a necessidade de ficar andando com um triângulo rosa espalhando para toda a sociedade a minha orientação sexual, que não diz respeito a ninguém, mas exige o respeito.
sempre respeitamos todos e é dessa forma que aconteceu. Não tivemos qualquer problema, fomos apoiados em toda a luta para a questão da licença adotante. Os recursos humanos da Receita Federal ficou constrangido até, né, o parecer da negativa é um parecer constrangido. É muito interessante. E o juiz até mencionou isso na sua decisão, do quanto a Receita Federal queria dar a licença, mas que infelizmente não podia, pelo menos naquele momento. E você acha que ocorre mais essa discriminação no local de trabalho? Estou falando isso pela pergunta que você havia me formulado anteriormente, na iniciativa privada do que no poder público? Acho que sim. Acho que a pessoa na iniciativa privada, ela sente medo realmente do que possa acontecer, né, da impossibilidade de galgar postos ainda maiores em função ainda do preconceito e da discriminação, né? Nós temos casos que são muito relatados de pessoas até altamente graduados que, quando efetivamente saem do armário, têm a sua carreira, né, meio estagnada, meio colocada de lado. E meio convidados, assim, um dia a pedir demissão, que não se adequariam à missão e valores daquela organização. Aqueles mesmos que eram maravilhosos, né, e fantásticos, né? Eu sempre tenho sustentado, doutor Ciro e doutor Damasceno, que o mundo do trabalho, o mundo corporativo, pede competências e habilidades. Não tem a ver com as identidades, com os posicionamentos, pede competências e habilidades. E você tem que tratar as pessoas com a dignidade que a lei exige, né? Mas a gente também sabe que é muito difícil mudar essa cultura nas pessoas. Nas escolas também a gente sabe que tem. A gente entende que um dos papéis da associação é isso, mostrar para a sociedade o quanto nós somos comuns. Nós conclamamos as famílias a saírem do armário. Não são mais as pessoas. As famílias têm que sair do armário. Ninguém tem que ficar preocupado de ir ao shopping com seus filhos, de ir ao parque. Tem que mostrar sua felicidade mesmo. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos em seguida.